Eu nasci em um lar evangélico. Meu pai e minha mãe já tinham se convertido, né? Na nossa família, nós somos 4 irmãos. Eu sou a mais nova, né? Então tenho Elton, Simonton, Elsie e eu, né? Somos 4. E desde que nasci, então, meus pais sempre me levaram a uma igreja. Eu fui criada na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itabirinha, praticamente. E aos 14 anos eu me mudei para a Igreja Batista, né? Lá de Itabirinha também. E quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista, nós tínhamos bastante retiro, né? De carnaval, retiro de jovens, retiro de adolescentes. E eu tive uma experiência muito forte com Deus em um desses encontros. Não que eu não sabia quem era Deus, não que eu não conhecia Deus, mas eu pude sentir Ele, né, nessa experiência. E desde então eu sempre, né, fui criada nos caminhos de Deus, sempre soube quem era Deus, quem era Jesus para mim, o Espírito Santo. Enfim, mas nesse encontro, nesse retiro, eu tive um encontro muito forte com Deus, né? E a partir daquele dia, eu fui tocada tão forte, que eu consegui entender que o Deus que eu servia, que eu sirvo, era um Deus de relacionamento, era um Deus que poderia se relacionar comigo, eu poderia andar com Ele, caminhar com Ele, sentir Ele, abraçar Ele, enfim. E até então, no meu coração não havia tido esse encontro, né? Eu não tinha essa consciência de que Deus era tão próximo. Eu sabia que Deus existia, que Deus estava no seu trono, e eu imaginava. Eu sempre fui uma pessoa, né, uma criança, uma pessoa que imagina muitas, assim, tem a imaginação muito fértil. Tudo que você me fala, eu tento imaginar, né, e isso é uma coisa muito forte em mim. Então, quando criança, eu sempre imaginei Deus, e eu sempre conto essa história, que é uma história que me marca muito. Muitas vezes, eu sabendo quem era Deus, muitas vezes quando eu falava alguma mentira, algo que poderia entristecer o coração de Jesus, né, o coração de Deus, a minha mãe sempre falava assim: filha, você não pode fazer isso. O Papai do Céu está chorando agora, né? O Papai do Céu está muito triste agora. E eu chorava com isso, porque eu sabia e eu tinha isso no meu coração, que eu não gostaria de entristecer, né? Eu não gostaria de entristecer Deus. Quando eu tive esse encontro com Deus, ainda mais assim, meu relacionamento com Deus deslanchou, né? E quando, nessa fase, eu entrei numa fase de muitas mudanças. Mudei de igreja, os meus amigos também acabaram mudando um pouco. De 17 anos aos 18 anos, eu tive uma outra mudança muito grande na minha vida. E prestei vestibular aqui em Marília, né, onde eu moro hoje. E eu lembro que, assim, Marília era uma cidade totalmente improvável, muito distante da minha. Só que eu tinha, né, eu e minha irmã tínhamos 2 amigas que moravam aqui. E elas incentivaram muito a gente a vir fazer vestibular e tal. E aí a gente veio, prestou vestibular, nós passamos no vestibular. E, assim, aqui em Marília, eu acredito que pela cidade, eu acredito pela circunstância, eu acredito que foram várias coisas que Deus mudou, que Deus fez, né, para que todas as coisas cooperassem mesmo, para que eu ficasse mais íntima dele, para que eu entendesse mais ainda quem era ele na minha vida e o que ele queria de mim, qual que era o propósito dele para a minha vida.
Então, quando eu vim pra cá, eu não tinha amigos, eu era uma pessoa, e eu sou uma pessoa muito tímida, talvez não pareça assim, mas eu sou uma pessoa muito, muito tímida, muito mesmo. E quando eu era adolescente eu era mais tímida ainda, eu tinha vergonha de brincar, eu tinha vergonha de fazer amigos, eu tinha muita, muita, muita vergonha, assim. E por alguns traumas também, por algumas circunstâncias, eu tinha essa grande dificuldade. Mas eu me sentia muito sozinha aqui. E pelo fato de me sentir sozinha, eu comecei a me ver como se eu tivesse apenas Deus, né? Para me abrir, para falar, para que entendesse mesmo os meus sentimentos, para que eu não me sentisse sozinha, porque eu já sabia que Deus nunca iria me deixar sozinha. Mas quando você sente que tem alguém para contar, você não vai se sentir sozinha. Mas quando você não tem ninguém e que só resta mesmo Deus, a presença dele, você entende o que é o significado dessa frase, né? O texto, né, de João fala que ele diz, né, que ele vai deixar o Espírito Consolador, né, que nós não vamos estar órfãos, né? E eu senti isso, né, que eu senti que na realidade, eu senti não só no falar, mas na realidade, o que é viver com esse Espírito Auxiliador. Enfim, foram passando os anos e eu assim tive o meu primeiro ano aqui. Foi um ano de muito intenso nesse sentido, muitas mudanças, e com todas essas mudanças, né, elas vieram para que eu entendesse e firmasse os meus pés naquele que me revelaria, né, que me falaria o porquê, qual que era o sentido da minha vida, qual que era o propósito da minha vida. E em todo tempo eu sempre fui muito envolvida com a igreja, com os meus amigos, com Deus, com a palavra, enfim. Sempre Deus me falando que eu estava no caminho certo, né? A gente não tem bola de cristal para adivinhar e Deus também não vai um dia falar: Deus, me revela o teu futuro para mim, Jesus. E Ele vai lá e fala tudo que Ele tem. Não é assim. Nós precisamos caminhar em fé. Nós damos um passo e aí Ele nos revela para que lado nós vamos. Agora, filha, dê um passo para a direita. E aí a gente dá um passo para a direita. E aí Deus vai revelando a partir da sua obediência aquilo que Ele tem para você. É isso que Deus tem. E mesmo que você passa por dificuldades, eu já passei muitas dificuldades e eu nunca contei isso para ninguém. Tinha dias que depois que acabou a faculdade, como eu não iria voltar para minha cidade, não aceitava que meu pai, vamos pagar, porque meu pai estava passando apertos, né? E teve dias que eu chegava em casa, eu só tinha fubá, sal e alho, e eu fazia um mingauzinho ralo para mim e eu comia. E essa era a minha comida do dia. Eu ganhava pouco, eu ainda tinha que pagar transporte, eu ainda tinha que... E muitas vezes eu ia para a célula a pé, né? Uma distância assim bem boa, assim, mas eu nunca deixei de seguir e eu nunca deixei, nunca duvidei daquilo que Deus tinha para mim. Eu nunca duvidei, eu sempre falava para mim, falava para Deus: Deus, eu sei disso, eu sei que isso aqui é só um momento, eu sei que isso aqui é só um tempo. E teve dias que eu não tinha, isso já deve ter acontecido com várias pessoas, eu não tinha shampoo, eu lavava o cabelo com sabonete, depois passava o condicionador para não ficar tão, né? E tinha dias que Deus mandava, assim, por pessoas improváveis de tudo, assim. Ana, aqui o pessoal me chama muito de Aninha, né? Aninha, Tom, coloca, deixa aí, só abre na sua casa. E eu chegava em casa, tinha R$50, né? Que era algo para comer ou para comprar. E assim,
E nisso eu via que era Deus que estava usando aquela pessoa, que estava usando aquela pessoa para me sustentar, para prover aquilo, o necessário para mim. E isso também foram sinais que Deus colocava no meu caminho para dizer: minha filha, tá difícil, mas o que eu tenho para você é bom, perfeito e agradável. Isso é só um tempo, isso é só um trecho, né? Porque o caminho é longo. E eu tinha muitos sonhos, Deus me dava muitos sonhos. Eu lembro que eu tive um sonho que esse sonho, assim, eu levei para minha vida inteira. Eu estava numa estrada e essa estrada tinha vários processos. Tinha lugares asfaltados e eu parava em certos pontos da estrada. E em cada trecho da estrada tinham pessoas caminhando comigo e eram amigos meus. Então eu caminhava aqui, tinha uma amiga e passava, né, 1 quilômetro, essa pessoa parava e estava no destino dela e eu continuava aquela estrada. Eu lembro que teve um trecho que tinha um hospital, eu descia nesse hospital, entrava no hospital, fazia o que eu precisava fazer, voltava para a estrada. E depois tinha estrada de terra, depois tinha uma estrada de pedras, muitas pedras ao redor. E logo, né, depois dessas pedras, vinham pedras com água e depois um rio. E eu lembro que no final, no rio, vinha uma pessoa, um homem num cavalo e ele falava, né, conversava comigo e seguia adiante comigo na estrada. E esse sonho nunca saiu da minha mente. Existem pessoas que vão estar na estrada com você, em alguns trechos de dificuldade, em alguns trechos de facilidade. E essas pessoas, elas vão estar com você como amigas, como ajudadoras, como alguém que Deus enviou para que você compartilhe, para que você cresça junto, para que você ajude e para que você seja ajudado. Então eu via que Deus estava comigo. E aí, depois dessa fase que eu passei, eu orei bastante, Deus me mostrou uma escola, né, que era o CTM, o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, que fica em São Luzia, lá em Minas Gerais, né? E eu lembro que eu vi a escola, falei, e eu sempre cantei na igreja. Meu pai é de família que canta, né? A família do meu pai inteira são músicos, tem pessoas que eu nem conheço que são músicos. E eu sempre cantei na igreja, amo fazer isso. Quando eu canto, eu sei que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja e eu me entrego completamente e eu vejo que Deus pode me usar, né? Então, essa escola era assim, quando eu descobri, quando eu conheci, era meu sonho. E eu pensava assim, meu Deus, é um sonho, mas eu não tenho dinheiro nem para me sustentar, quanto mais para ir para uma escola, para pagar mensalidade, né? Mas eu comecei a orar, a colocar isso diante de Deus. E depois fui conversar com o pastor disse que ia falar com o conselho e tal, e que eu poderia ir a partir, né, se o conselho me liberasse, uma ajuda para eu me sustentar lá e tal. E aí teve essa conversa, eu lembro que eles autorizaram, aí na semana que eu ia fazer a inscrição fechou. E eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou esperar. E aí eu esperei o outro ano abrir, e o outro ano abriu, e eu fiz a minha inscrição e fui fazer, né, fui aprovada em todas as provas. Nós fomos para a escola em 2014 e assim foi um sonho realizado. Foi um tempo assim, meu Deus, eu não tenho nem palavras para falar. E eu me entreguei, eu vivi, né, eu tinha vários problemas assim, em questão de me achar pequena, me achar
incapaz. Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse tipo de problema e esse tipo de problema sempre tenta reviver em mim, sempre tenta vir de novo à tona, mas eu tenho lutado, eu luto contra isso todos os dias, mas eu sei que Deus me lembra todos os dias que não sou eu, é Ele. Eu sou incapaz mesmo, mas não acreditar em mim e não acreditar naquilo que eu posso ser usada para fazer é não acreditar nele, é não acreditar que Ele possa. Então, isso me marcou muito, eu tinha muita vergonha, eu achava que eu não tinha talento nenhum, né, o talento das outras pessoas sobressaíam muito ao meu e que Deus precisava muito mais daquelas pessoas, né, Ele ia usar muito mais aquelas pessoas do que a mim. E na verdade não existe isso. Na verdade, o projeto de Deus, o plano de Deus, aquilo que Ele tem, o macro, é muito grande e Ele precisa, não que Ele precise de nós, mas Ele quer contar conosco. E se a gente não fizer, outros farão. Se eu não fizer, vai passar o meu tempo, vai passar a minha geração e Deus vai contar com outras pessoas. E quem vai perder sou eu, de ser usada, né, de levar a palavra, de ser usada para curar as vidas, enfim. E quando eu voltei para Marília, Deus me surpreendeu mais ainda, me deu um esposo maravilhoso, né, que cuida de mim, algo que eu pensei que eu não merecia. Eu sou casada com o Marcelo e ele realmente é alguém que Deus preparou para mim. Assim, muito mais, muito além daquilo que eu sonhei, do que eu pensei. E muitas vezes até pelo medo de sonhar algo que estava muito além do meu alcance, das minhas expectativas, Deus me surpreendeu. Eu vejo assim que depois que nós casamos, né, e que Deus nos uniu com um propósito, né, com sonhos, hoje eu vejo assim que Deus tem realizado a cada dia que passa aquilo que Ele já tinha me falado. Hoje eu tenho projetos, tenho sonhos que eu tenho certeza que vêm de Deus e que muitas vezes eu tive medo de sonhar por me achar menor, me achar incapaz, mas eu creio que todas essas coisas, tantas pessoas já falaram, o próprio Deus já falou isso para mim. E eu não quis acreditar, né? Eu tive medo de sonhar, mas hoje eu tenho certeza, né? A cada dia que passa, eu vejo que Deus tem colocado pessoas na caminhada, igual no sonho que eu tive. E eu amo ministrar, eu amo cantar, eu tenho certeza, eu tenho uma plena certeza que quando eu canto e quando eu me entrego, ali é o momento que, sabe, é como se o Espírito Santo viesse e movesse através daquela música, daquelas canções. É como se o céu abrisse, é como se o mundo espiritual fosse descoberto, né? E eu tenho certeza que é por isso que Deus tem me tocado, Deus tem me incentivado, Deus tem me empurrado, me encurralado, para falar bem a verdade, a fazer algo, a fazer algo com aquilo que Ele me colocou dentro de mim. Deus busca obediência e é isso que eu tenho vivido nos últimos anos, nos últimos meses, né? Ser obediente. Obedecer enquanto todos estão ao seu redor falando que não dá, que não tem dinheiro, que não tem meios, que existem pessoas melhores, mas eu tenho vivido isso, vivido o que Deus tem para mim. Deus tem aberto as portas de uma maneira tão maravilhosa, tão grandiosa, que não resta dúvida de que é dele e que vem dele e que é para ele.